Hoje nós vamos falar sobre o perigo da política movido pelo ego, uma reflexão sobre a crise de representatividade nas casas de leis. E qualquer coisa que se assemelhe à realidade são meras coincidências. Eu sou o professor Acioli e vamos ao que interessa. Venha comigo. Existem uma das maiores tragédias humanas na política. E você que não gosta de política está suscetível a ser dominado por elas. Porque alguém que gosta estará lá e vai decidir sobre o futuro da sua vida. Muitas das vezes depositamos grandes sonhos em grandes personagens públicas e somente depois descobrimos que grandes eram apenas os sonhos e essas pessoas eram pequenas demais para que seus sonhos se tornassem realidade. E com isso nós frustramos e perdemos nossas expectativas. E aquilo que projetamos sobre elas passa a apenas ser utopias. A descrição política nasce exatamente desse choque entre a expectativa e a realidade. Durante anos, parte significativa de servidores da segurança pública acreditaram ter encontrado, dentro das casas de leis, vozes que os representassem, que trouxessem à realidade os reais interesses das categorias. Policiais militares, servidores públicos, cidadãos inconformados com os antigos abusos do poder, enxergaram naqueles que um dia estavam no meio da plebe da massa uma luz, uma voz que clama no deserto. E achavam que essas pessoas são dispostas a enfrentar as estruturas históricas e defender as causas coletivas com firmeza. Mas o tempo é o senhor absoluto da razão, o tempo que é o senhor da verdade. Na política, costuma revelar tudo aquilo que o discurso esconde. Muitas das vezes falam de coisas que não conseguem cumprir, de coisas que não vivem. E com o passar dos anos, a trajetória daqueles que surgiram como símbolo de enfrentamento passou a ser marcada nada menos pela construção de políticas públicas duradouras e a ter uma plataforma nos confrontos pessoais e crises públicas. Tudo para conseguir uma mídia 0800. Os embates constantes, os episódios, os teatros feitos nos bastidores ganharam repercussão midiática pelo excesso emocional, pela agressividade verbal, da esperança ao desgaste. A ascensão política desses personagens ocorreram inicialmente dentro de importantes alas dos bastidores, com alianças partidárias de grupos que queriam chegar no poder, grupos que acreditavam estar lutando por melhorias, por mudanças, que acreditaram numa voz que falava em renovação e mudança. E os rompimentos passaram a se repetir com frequência de uma forma recorrente. Inclusive, os antigos aliados se tornaram hoje como símbolos de pessoas persona não grata. O símbolo da renovação política, em suas divergências, isso aí faz parte da democracia. O contraditório, a discussão é essencial no ambiente republicano. O problema surge quando as discordâncias abandonam o campo das ideias e passam a caminhar perigosamente naquela linha tênue do atentado à reputação, à honra, aos ataques pessoais, às hostilidades, e a diplomacia passa a ter aquela forma de hostilidade pessoais, de uma forma permanente, de espetáculos, de descontroles. Ao longo dos anos, episódios públicos contribuíram para consolidar a imagem de um parlamentar frequentemente associado aos temperos impulsivos, à falta de argumento, à falta de ética, e muitas das vezes por coisas comentadas à imprensa. Eu cito aqui exemplos de discussões acaloradas que aconteceu por aí numa casa de lei, quando um parlamentar pegou um equipamento eletrônico e arremessou contra o interlocutor. Em meio da tensão do debate político, pela falta de maturidade, o fato repercutiu intensamente e passou a simbolizar a impossibilidade, incompatível com a serenidade, com o rito da casa, de uma forma esperada de agentes públicos, aqueles que depositaram um voto de esperança. Mas recentemente novos confrontos verbais ocorridos em ambiente legislativo no estado de Goiás provocaram ao nosso pensamento, nossa reflexão sobre quem nós devemos colocar nas casas de leis. O debate sobre os limites éticos da instituição
da atuação parlamentar, as discussões envolvendo ameaças, intimidações, acusações mútuas trouxeram novamente à tona o questionamento sobre o impacto do destemperamento emocional no espaço que deveria ser guiado pela racionalidade política. Quando o representante público passa a agir movido pela ira, pela vaidade ou pelo impulso, o problema não é mais seu. O problema não é mais individual. O problema passa a ser um problema da coletividade, daqueles que o representam. Passa a atingir a própria credibilidade das instituições, de onde ele veio. E vamos pensar com racionalidade, porque se não temos eleição e pessoas que nunca fizeram nada, apenas teatros pirotecnia, que apenas fizeram discursos midiáticos e plataformas para sua promoção pessoal, é chegada a hora de sairmos do conforto da mesmice e partirmos para o grande confronto das mudanças e colocar as pessoas que têm uma articulação responsável por política de resultado, que tem resultado para o bem da sua coletividade. Eu sou o professor Acioli, os meus artigos são auditados juridicamente e qualquer coisa que se assemelhe à realidade não é nada mais, nada menos do que meras coincidências, minhas continências.